Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se for a primeira vez que você está vindo nesse canal, quero te fazer um convite. Quer morar nessa casa 2 ou 3 vezes por semana? Alguns minutos para você se informar, se educar a respeito de distúrbio de personalidade, principalmente narcisismo? Então você se inscreve, que aí o YouTube te avisa. Comenta, compartilha, dá aquele like maravilhoso. Gente, quando vocês comentam, o YouTube, né, ele prioriza o vídeo. Ele informa outras pessoas que tem um vídeo bom, tá bom? Então vamos lá. Moradores da casa, o meu carinho, o meu amor por vocês, minha gratidão eterna. Nosso tópico de hoje são 7 traços de pessoas extremamente desagradável, que a gente chama na psicologia pessoas antagônicas, né? O fator-chave que define essas pessoas extremamente difíceis na nossa vida, todos nós sabemos. Sabemos quem são os irmãos difíceis, os pais difíceis, os amigos difíceis, os colegas. A gente sabe definir uma pessoa difícil na nossa vida. Quem é altamente desagradável na sua vida, né? Talvez você tenha um parente quem você sente tremor quando essa pessoa chega, quando essa pessoa se aproxima, quando essa pessoa te chama. Você treme, ok? Então, quando você precisa interagir com uma pessoa dessa, você sente calafrios, você sente dor de barriga, você treme, você sai do seu normal. Então, é uma pessoa antagônica. Às vezes as pessoas se sentem mal, até mesmo quando interagem virtualmente com uma pessoa difícil. O que é uma pessoa antagônica? O antagonismo são traços considerados em pessoas que têm pouca ou nenhuma amabilidade, né? Não é só narcisista, não é só psicopata, a gente tem vários tipos de personalidade, vários tipos de personalidade. Então, pessoas antagônicas são pessoas difíceis da gente lidar. São pessoas com alto nível de antagonismo, poderão ser altamente desagradáveis, sem nenhum tipo de amabilidade, e pode ser considerada, quando o nível é muito alto, antissocial ou narcisista. Pessoas que pontuam, né, em testes alto nível de antagonismo não são necessariamente psicopatas, mas elas podem causar sérios danos, problemas, simplesmente para saber como você se sente. Pessoas antagônicas causam medo, temor às outras pessoas, mesmo que elas não façam absolutamente nada para que você ou para que as outras pessoas possam se sentir mal, né? Ou desconfortável. São pessoas que quem conhece, quem lida com esse tipo de gente, tenta evitar ficar sozinho com essa pessoa ou estar no mesmo ambiente que essa pessoa não quer. Eles evitam de qualquer jeito. Não importa, eles evitam de qualquer maneira estar próximo de uma pessoa dessa. Quem conhece, quem já sofreu na pele os danos. Não importa seus esforços para conviver, para se dar bem, para ter uma vida relacional saudável com essas pessoas. Não importa. Elas começam a provocar brigas
Mesmo que não tenha base nenhuma para isso, mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que não exista nenhum tipo de base para alguém começar a brigar, elas começam a brigar do nada, né? Elas te dizem coisas enervantes que tira você do sério, elas te insultam e te desafiam. Isso é o pior, né? A pessoa desafiar a gente. A gente fica sem saber o que fazer. Porque se a gente entrar no jogo deles, ou nós nos tornamos tóxicos tanto quanto eles, ou saímos machucados, feridos, né? Tanto emocionalmente e fisicamente. Tá? Então eu vou explicar para vocês esse tipo de personalidade, o comportamento que essas pessoas têm. O problema é que essas pessoas têm um comportamento irritante, perturbador, mesmo que ele seja da sua família. Acontece que quando essa pessoa é da sua família, normalmente as pessoas não querem colocar rótulos em seus parentes. Ficam passando a mão pela cabeça. Ah, porque ele é difícil. Ah, porque essa pessoa é assim mesmo. Sempre foi assim desde criança. Então, se desde criança a pessoa tem esse comportamento, deveria ter sido tratado, porque não é um comportamento normal. Então, vocês não gostam de colocar rótulos onde deve ser colocado, tá bom? Meu filho tem um comportamento difícil, eu preciso levar no psiquiatra, eu preciso levar no psicólogo, eu preciso saber o que é. Não é passar a mão pela cabeça, porque todo distúrbio tem um rótulo, todo distúrbio tem um título e as pessoas não querem, né? Eu sei de casos de pessoas que têm filhos autistas, mas que nunca se refere ao problema do filho como autismo. Trata o filho como se não tivesse nada. E é uma criança pequena que chora, que tem seus problemas, mas não quer saber. Se irrita até, não tem paciência, mas também não quer entender que aquela criança tem um distúrbio. Então, as pessoas evitam envolver os seus parentes em um rótulo de problemas patológicos, principalmente de personalidade. De acordo com a Universidade da Geórgia, Chelsea Sleep, antagonismo atualmente se encaixa muito bem no modelo de 5 fatores amplamente aceito nos traços de personalidade. O modelo dos cinco fatores define personalidade, que é um conjunto de 5 características de abertura para a experiência de conscienciosidade, neuroticismo, extroversão, agradabilidade. Conscienciosidade, neuroticismo, extroversão, amabilidade, entendeu? É um caminho fácil para lembrar dessas características, porque as letras que iniciam essas palavras formam a palavra oceano. Normalmente, pessoas antagonistas mostram-se insensíveis, desonestas, manipuladoras, uma vez que eles estabelecem relacionamentos íntimos, eles começam a externalizar seus comportamentos criminosos, agressivos e os seus vícios. E no extremo do antagonismo, eles podem ser diagnosticados como antissocial, o que é um risco e um perigo para qualquer pessoa. Pessoas antissociais são pessoas altamente perigosas. Elas são desrespeitosas, elas não têm limites, elas são agressivas, elas mexem no alheio, nas coisas do alheio. Elas não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam absolutamente ninguém, não respeitam autoridade, não respeitam ninguém, o antissocial. É uma personalidade
bastante, como é que eu posso dizer, desrespeitosa. Desrespeitosa. Tem outras palavras, mas são tão pesadas e agressivas que eu preciso usar, que eu prefiro usar a palavra desrespeitosa. Porque uma pessoa que não respeita nada, não respeita ninguém, não respeita a lei, então você sabe que é uma pessoa impossível de se lidar, a não ser aplicando a lei. Normalmente o antissocial ele termina numa prisão. Bom? Então quando você desempacota o conjunto de qualidades que maquiam o antagonismo, tá? Prestem bem atenção. Quando você desempacota o conjunto de qualidades que maquiam o antagonismo, você pode até encontrar algum tipo de valor para o propósito de diagnóstico e dizer que é um comportamento maladaptativo, porque maladaptativo para um antagonista é um elogio, é uma qualidade, tá bom? Então, algum profissional pode até dizer que esse é um comportamento maladaptativo. Quando você lida com antagonista na sua vida, isso também pode ajudar você a olhar para fora e negar os efeitos em você, os efeitos do antagonismo em você, mesmo quando você está tentando e se esforçando o máximo para conviver em paz com essas pessoas, ou forçando viver em paz com elas. As pesquisas sobre antagonismo provam que há divergências, se realmente há divergência nos profissionais, né, que classificam, nos profissionais que estudam, que fazem pesquisas. Existe uma divergência se realmente essas pessoas têm algum tipo de qualidade. Porque dizer que uma pessoa antagonista tem um comportamento maladaptativo é a mesma coisa de você estar elogiando ou passando a mão pela cabeça e dizendo que eles são normais. Porque não são. São perversos, são ruins. Tem comportamento desagradável, tá? Então, os estudiosos, alguns classificam eles como um comportamento que tilinta, né? Sabe quando você pega assim uma coisa que faz um barulho, um sonzinho de tilintar? Ou se eles realmente fazem barulhos de pessoas doentes mentais. Mas estudar antagonismo é um trabalho sofrido para pesquisador e para qualquer pessoa. Hoje, eles pontuam as consequências nas altas pontuações do antagonismo. Isso inclui um comportamento criminal, que é o comportamento antissocial. Agressividade, que é um comportamento narcisista. Ansiedade, todas as pessoas que sofrem de problemas mentais sofrem de ansiedade, já falei isso. Que é diferente da pessoa que sofre só de ansiedade. Não confundam quem sofre de ansiedade, não vai dizer que uma pessoa que sofre de ansiedade é narcisista, é psicopata, é isso e aquilo, não tem nada a ver. A ansiedade das pessoas com doenças mentais, distúrbios mentais classificados e patológicos é diferente da ansiedade geral, tá bom? Então, tá explicado, né? Eles também sofrem de depressão. Quando a pessoa é altruísta, a pessoa divide, a pessoa compartilha, a pessoa é generosa, a pessoa é bondosa, a pessoa é maravilhosa. Enquanto os antagonistas, eles têm alto grau de mesquinhez. Eles são mesquinhos. Eles podem ver você com fome, eles não te oferecem um prato de comida. Eles simplesmente se divertem, sente prazer de saber que você está passando dificuldade, que você não tem o que comer. E eles, inclusive, dividem isso com outras pessoas, né?
Eles se vangloriam de você estar passando necessidade, estar passando fome. Gente, fome é a pior coisa que um ser humano pode passar. A fome é a pior doença da humanidade. E o antagonista, ele sente prazer de saber que você passa fome. Então, o alto grau de mesquinhez de uma pessoa dessa chega ao pior nível que existir, tá? Ao maior nível de egoísmo. Eles escondem dinheiro sem considerar o grau de proximidade que ele tem com você. Não importa se você é esposa, se você é marido, se você é filho, se você é pai, se você é mãe, não importa o grau de proximidade que você tenha com o antagonista, ele ignora isso. Ele quer mais que você se estrepe, entendeu agora? Também eles não se importam com a necessidade que você tem. Os 7 fatores que classificam uma pessoa antagonista são os seguintes. Primeiro, insensibilidade, sem empatia e sem preocupação. O segundo, grandiosidade. Eles têm sentimento de que eles são melhores do que qualquer outra pessoa. Não importa a pessoa, eles acham que eles são melhores. O terceiro, sentimento de suspeita. Eles não confiam em ninguém, eles suspeitam de qualquer pessoa. Eles sentem uma forte e irracional, preste atenção, eles sentem uma forte e irracional desconfiança de qualquer pessoa. Agressividade. Eles são pessoas hostis, rudes, quando interagem com os outros. Eles sempre olham as pessoas como narcisistas, de cima para baixo, entendeu? Eles nunca olham de igual para igual. E eles nunca olham uma pessoa como superior a eles. Eles sempre olham de cima para baixo. O quinto traço, manipulação. Todas essas pessoas que sofrem de problemas de personalidade, eles são manipuladores e controladores. Manipulação. Explora os outros em benefícios próprios. Esse é o tipo de manipulação que eles fazem. Dominância. Eles são obcecados por autoridade. Então, eles acham que eles têm autoridade sobre qualquer outra pessoa. Eles têm um senso de combate muito grande. E eles têm uma coisa bastante peculiar. Eles não têm nenhum tipo de senso de risco. O comportamento de risco deles é uma coisa assustadora. Eles sempre trilham pelo caminho que lhe dão, eles sempre trilham pelos caminhos que dão alto nível de adrenalina, para eles sentirem prazer e se sentirem bem. Como é que o antagonista se vê? Como uma pessoa especial, acima de qualquer outra. E se você disser que eles são pessoas de comportamento difíceis, você pode sofrer algum tipo de retaliação que pode deixar sequelas. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Porque a dominância e manipulação são elementos peculiares da sua personalidade. E o fator de risco. Eles adoram correr riscos. Eles adoram fazer coisas para se superar, só para sentir a adrenalina. Talvez você nunca tenha percebido o quanto o seu antagonista ou a sua antagonista tornou a sua vida tão difícil. Ou você demorou de perceber, ou você nunca percebeu o quanto eles tornam sua vida difícil, por meio
das suas tendências controladoras, na verdade, talvez eles estejam esperando que você se retraia durante as interações familiares, durante os encontros com amigos, durante algum lugar que ele te chamar para você ir, se é que eles vão chamar, né? Então, para poder, você se retrai para eles tomarem o controle da situação, eles se colocam no seu lugar, você fica como um cachorrinho lá deitado, tá? Encolhido, com medo, aquele cachorro que faz xixi quando o antagonista chega, você passa a ser isso aí. Em público, você não fala, você não faz nada, você não interage, você só treme o tempo todo. Talvez você tenha pensado apenas, ele tem momentos desagradáveis. Ele é assim mesmo, mas é uma boa pessoa. Boa pessoa é boa pessoa o tempo todo. Gente boa é boa o tempo inteiro. Gente do bem é do bem o tempo inteiro. Não tem esse negócio de oscilação, não. Hoje tá bom, amanhã tá demoniado. Não existe isso não, tá? Não existe isso não. Não inventa não. Pelo amor de Deus. Eles têm um ar de superioridade. Ao redor de todos, especialmente de você. Talvez você pense que eles são simples narcisistas. Você não sabe o que é narcisista. Narcisista nem chega perto de um antagonista. Narcisista nem chega perto de um maligno. Essas pessoas, elas são as piores raças que existem na face da Terra. Então, aquele ar de superioridade, sempre se achando melhor do que você, que eles esquecem que são carne podre e que um dia vai deteriorar. Eles acham que eles não vão morrer, que eles são eternos, que eles ganharam o privilégio divino de ser sagrados. Então agora você pode ver que aquela pessoa lá, aquele seu parente, ou aquele seu marido, ou aquela sua esposa, não é narcisista não, narcisista é fichinha perto dessas pessoas. Tá? Você vê sempre o ar de engrandecimento dessas pessoas. Eles estão sempre com as asas abertas. Então, esse comportamento mostra dentro do barulho do antagonismo. O risco de agressividade dessas pessoas é real. Comportamento pode também pôr você fora da vida deles. Isso não é simples, pois eles são impulsivos, tá? Pessoas que gostam de viver uma vida de alto risco são pessoas impulsivas, né? E eles podem machucar os outros e até a si mesmo seriamente, entendeu? Porque eles acham que eles são Deus, que eles não são humanos, que eles são superiores, são seres superiores. Então eles terminam às vezes se machucando também, se machucando sério. E como eu te falei, os antagonistas, eles terminam numa prisão, de tanta M que eles fazem na vida. O pior de tudo isso é que eles sentem prazer em fazer isso. E eles chocam as pessoas, ostentando ordinariamente seu senso comum de convencer os outros. Que eles convencem, que eles conseguem tudo o que eles querem. Com o entendimento do que é antagonismo e a compreensão dos certos fatores que eu falei, coloque tudo isso junto e você verá, fora de qualquer tipo de emoção, como reduzir o impacto da pessoa antagonista em você. Primeiro, é seguro assumir que o desconforto que você sente vendo essas pessoas não são fraqueza sua ou algum tipo de deficiência. Não. É o seu sistema intuitivo de defesa. Você treme. O antagonista faz qualquer pessoa tremer quando ele se aproxima, quando ele está perto.
tá bom? Então, quando eu digo que não é fraqueza sua, é porque é real. O medo que eles causam nas pessoas é real. Você tem medo, você tem pavor. Você quer fugir, você quer sair desse planeta com medo dessas pessoas. Pois por algum motivo, elas são programadas para sentir prazer com o infortúnio e com o sofrimento alheio. Segundo, reconheça que o seu ou sua antagonista coloca-se em risco por eles mesmos e não por você. Então não sinta pena, não fique, ai meu Deus, isso, aquilo que vai acontecer com essa pessoa. Eles se colocam em risco por eles mesmos, eles gostam dessa adrenalina. Não adianta você se preocupar, você não vai parar eles. Entendeu agora? Se você se preocupar, você pode estar simplesmente tentando gentilmente modular sua assunção de risco. Quando eles se gabarem sobre as suas últimas aventuras do mal, se for possível, alerte-os sobre suas aventuras desagradáveis e malignas. No final da equação, relate a insensibilidade deles. Pessoas que pontuam alto em antagonismo não são psicopatas. Porém, existem muitos psicopatas que são antagonistas. Você entendeu a diferença? O antagonista não é um psicopata, mas os psicopatas tem muitos que são antagonistas. Ou seja, eles vão agregando traços de outros distúrbios, né? Apenas o narcisista, presta atenção, raramente ele agrega traços dos outros distúrbios de personalidade, mas todos os outros distúrbios de personalidade agrega o narcisismo. Pois é. Presta atenção a esses pequenos detalhes que eu vivo dando a vocês há muitos anos. Os antagonistas, eles têm problemas em entender como as outras pessoas se sentem. Falta de empatia interna. Eles podem compartilhar seus efeitos sobre você. Isso pode, quando ele percebe o efeito que ele faz numa pessoa, isso pode mitigar a sua grande insensibilidade. Eles zombarão de você quando eles percebem que você tem medo, quando eles percebem que você fica apavorado ou apavorada quando eles estão perto. Principalmente eles fazem isso com as crianças, tá bom? Então, eles zombarão de vocês, farão o seu tempo muito mais difícil do que o que você pode imaginar. Mas se você pacientemente resistir, eles eventualmente poderão ver coisas em você do ponto de vista deles. Ou eles poderão aceitar um ponto de vista seu. Pessoas que pontuam alto níveis de antagonismo pode tirar de você seu próprio senso de bem-estar. Se você souber como trabalhar seu caminho ao redor deles, o seu desagradável comportamento pode ajudar você a superar seus esforços para baixar seu próprio senso de dever. Ou seja, você tem que entender que você não tem nenhum tipo de obrigação com essa pessoa. Que você não tem que sentir culpa por ignorar esse tipo de coisa. Que você não precisa fazer nada para ajudar essas pessoas
porque elas não têm gratidão, elas não têm empatia, e essas pessoas trabalham simplesmente para destruir os outros. Então, se você tem um antagonista ou uma antagonista na sua vida e você não pode se libertar deles por qualquer motivo, aprenda simplesmente a se proteger e a se defender, porque eles causam feridas profundas e eles podem causar uma dor muito maior do que a de fibromialgia em qualquer pessoa. Eles podem colocar sua vida em risco, porque eles colocam a deles em risco o tempo todo. Então, para eles, não é... Deixa eu ver o que eu posso dizer. Para eles, não é nenhuma... não é nada demais ele colocar sua vida em risco também. Porque ele coloca dele, ele sente adrenalina por isso, ele sente prazer, eles gostam. Então, colocar sua vida em risco, para eles, é como se eles estivessem tomando uma taça de champanhe. Eles não têm dó, eles não têm pena, eles não têm piedade. É da mesma família do maligno. Eles zombam. Uma pessoa que sente prazer em ver outra com fome. Uma pessoa que mesmo tendo dinheiro e podendo fazer alguma coisa para aliviar aquele sofrimento, porque fome é a pior coisa que o ser humano pode passar. A pior doença da humanidade é a fome. A pior dor da humanidade é a fome. E o antagonista, ele sente prazer em ver alguém com fome. O prazer é tão grande que você pode estar ali, sabe? Babando, com vontade de comer uma coisa. Ele come sozinho, para não te dar. E ele ainda fala para as outras pessoas o prazer que sentiu de ver você passar fome. Ele comenta com as outras pessoas e ele se delicia por isso. Beijo no coração.